Olá, boa noite, gente. Vamos começar mais um vídeo, mais uma live, dando sequência à nossa série de 10. A gente não teve live segunda-feira, mas hoje a gente tem. E a gente vai conversar sobre histórias de parto. Então vão ser 3 histórias, né, 3 relatos de parto, em 3 modelos diferentes. Hoje a gente vai conversar com Vivi, né? A gente vai falar sobre partos hospitalares, a experiência dela, né? Como parto hospitalar. Na próxima segunda a gente vai conversar com a Carlinha, que tem uma história muito, muito, muito linda. Vocês vão amar, vão se apaixonar. Que é a história dela de partos domiciliares, né? Mas sem equipe, né? Vivi já chegou, vou chamar ela. Deixa eu chamar a Vivi. Pronto. E aí, na próxima quinta, dia 8, a gente vai fechar nossa série. Oiê! Oiê! Eu tô só aqui explicando pro pessoal, né? O final da série. E hoje é o primeiro relato de parto de 3, né? São 3 relatos, começando contigo, depois com Carlinha, né? Parto em casa, sem assistência de equipe. E a gente vai fechar na quinta-feira que vem com partos domiciliares. Uma mãe que teve 2 partos em casa, né? Com a equipe planejada, tudo bonitinho, do jeito que ela queria. E aí, pode começar, fica à vontade, se apresente a nossa estrela. Ô, Nanda, tá dando eco aqui pra mim de novo. Eu não sei se tu colocando um fone possa melhorar. Vou pegar meu fone. Tá, vamos fazer o teste. Porque da outra vez a gente tentou, eu coloquei o fone, não resolveu e aconteceu isso. Pra mim tá bem limpinho, tanto o meu quanto o teu. Mas eu vou colocar o fone. Pra mim fica dando retorno, o meu áudio, o seu tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Vê aí, Vi. Melhorou? Acho que pronto, agora melhorou. Pronto, aí eu não me escuto 2 vezes, porque senão eu fico me embananando. Pessoal, boa noite, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vika Jardim. Difícil não te conhecer. Difícil não te conhecer. Não, e ainda mais hoje, né? Que é o Vika Flix, aqui a terceira live do dia. Eu sou mãe de 2. Eu sou doula e sou consultora de amamentação. Um dos grandes chamados para doulagem, né, que tocou meu coração. Eu sempre fui apaixonada pela maternidade, sempre tive o desejo de ser mãe, mas eu não vivenciei os partos que eu gostaria. Então, eu vejo, né, nessa função que tem que ser apaixonado mesmo para embarcar nessa, uma forma de ajudar outras mães a terem uma experiência mais positiva, mais leve, mais consciente, né, que eu não tive tanta informação, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. E aí, indo para o assunto, se tu quiser, Nanda, colocar o comentário para tu fixar, né, para botar o tema. Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 4. Eu tenho uma cesariana, que eu chamo de desnecessária, e um parto normal. Como eu falei, eu sempre quis ser mãe e eu sempre desejei muito um parto normal. A minha médica que me acompanhava, quando eu engravidei, ela disse logo, olha, eu não faço parto normal, porque demanda muito tempo de mim, eu tenho filha, enfim, era o direito dela, e ela foi sincera e disse que ela não fazia parto normal. E me indicou outros profissionais. Esses profissionais não atendiam o meu plano, e junto com as indicações dela, eu também pedi indicações a pessoas próximas, a conhecidos, que me indicaram também outras opções. E eu fui em vários médicos e me senti acolhida pela médica que me acompanhou no pré-natal.
Mas no começo eu ainda fiquei naquela, indo para a médica, que eu sabia que não faria o meu parto, mas era a minha ginecologista que já me acompanhava, também ela era obstetra, tinha essa condição de estar me acompanhando. Até que chegou o momento, né, e eu me senti, não, peraí, agora eu vou seguir com essa médica, eu tô sentindo confiança nela, ela tá me acolhendo direitinho e tal, e segui. Só que quando chegou na reta final da gestação, com 40 semanas, eu fiz uma ultrassom. E eu tinha consulta nesse dia. E quando eu levei a ultrassom para ela, ela circulou logo o peso da minha bebê e disse que ela estava muito grande e circulou a informação que dizia possível circular de cordão. E disse que não aconselhava o parto normal por conta disso. E eu desconhecia, eu já estava ansiosa, o marido ansioso também do lado, porque ele já estava de férias, a gente tinha aquela crença de que, tua barriga está muito grande, tu não vai chegar no tempo não. Tua barriga está muito grande, essa bebê vai nascer antes. E aí a gente acreditava naquilo, né? Final de fevereiro ela nasce e pronto. Mas a DPP dela era dia 11 de março, que foi exatamente nesse dia que eu fiz 40 semanas. E a médica me falou isso, aquilo tocou assim, né? Você tá fragilizada, emocionalmente envolvido. E eu aceitei. Então a gente marcou a cesárea para 2 dias depois e fez, né? Eu estava muito tranquila e durante esses 2 dias eu tentei praticar alguns exercícios para ver se o negócio startava, se dava jeito e eu conseguia entrar em trabalho de parto antes de chegar na cirurgia, mas não teve jeito e eu me defendia com aquela história. O importante é ter minha filha nos meus braços com saúde. E eu acredito que muita mãe passa por isso. Então, eu considero, né, que eu fiz uma desnecessária, porque não existia a indicação, se a gente pesquisar, Fernanda tá aí, o Partejando tá aí para levar essa informação para vocês de que nem esse peso, a estimativa do peso na ultra era 3 quilos, 800 e alguma coisa. A gente sabe que ultrassom não é balança, é uma estimativa. Eu ia falar isso agora, né? Eu sempre falo isso. Ultrassom não é balança, gente. É estimativa. E a própria ultrassom tem dizendo, né? Para mais ou menos 10%. Isso. E quem quer parto normal sempre torce para ser para menos, né? Mas tudo bem. E aí, fora isso, ela ainda falou da circular de cordão, e a gente sabe que circular de cordão não é indicação de cesariana, o bebê não vai se enforcar, o bebê não nem vai ficar asfixiado. Isso. Não tem como você morrer, como é que chama? Afogado dentro do próprio líquido amniótico se você não respira, cara. Você não respira, você está recebendo esse oxigênio gratuitamente, sem esforço nenhum. Então, não precisa, não tem como. Pronto. E aí começou, né? Graças a Deus correu tudo bem, minha filha nasceu bem, eu estava bem, tive uma recuperação boa. Algumas limitações, mas nada demais. Tive dificuldades com a amamentação, porque a pega não estava certa e eu não sabia que danada era esse negócio de pega correta, então meu peito rachou. Minha filha golfava sangue, eu chorava, ela chorava, até que eu busquei ajuda e esse processo fluiu. 3 anos depois, eu planejei uma nova gestação. E aí eu coloquei na minha cabeça, agora é a minha chance de ter parto normal. Porque ou é nessa vida, ou eu não tenho parto normal nessa vida, porque a gente só queria 2 filhos. Eu, quando estava grávida, mandei logo meu marido fazer vasectomia, porque depois desse não ia ter mais. E ele foi, mas o médico disse que esse, bebê?
e esperasse o bebê nascer. É porque nessa gestação, na segunda gestação, eu descobri que eu tinha trombofilia. Então eu já Ah, sabia que eu não ia poder tomar anticoncepcional. E como a gente não queria mais filhos, já estava decidido, ele principalmente, ele às vezes não pensava nem em ter o segundo, então ele já estava decidido. Não, beleza, eu faço. Aí eu fiz, não, vá logo no médico, só que o médico disse que era um procedimento muito rápido, que não precisava dessa pressa, que esperasse o filho nascer, quando ele tivesse durinho, eu marcava e fazia. Pronto. Mas aí, voltando, né? Então, nessa gestação, eu fiz, não, agora é a minha chance de ter parto normal, eu quero parto normal. Meu médico disse que fazia parto normal e eu, beleza. Mas eu nunca fui por esse lado, assim, de humanização, de chamar doula, de ter esse entorno. Para mim, ali, eu quero, o médico disse que faz, então vamos embora. Fiz exercícios, entrei na academia, fiz yoga, fiz pilates, fiz hidroginástica, fazia yoga em casa, enfim, toda aquela preparação física, né? Para que desse certo. E aí, com 39 semanas, eu entrei em trabalho de parto e fui Vi, para a maternidade. rapidinho. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quando tu pensou nesse parto, né? Quando tu planejou esse segundo bebê, em nenhum momento te falaram assim, tipo, não, você tem uma cesárea anterior, então não é indicado. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Não falaram isso, não. Não, não, o médico não chegou a falar isso, mas ele sempre, assim, foi muito preocupado com a questão do peso. Porque minha filha nasceu com 3,940 kg. Então, ele tinha muito receio do meu filho também vir grande, porque meu marido é grande, não sei o quê, e pelo acompanhamento que ele via das outras, e meu filho vinha na mesma margem que foi a minha menina. Mas, novamente, esse negócio, ultrassom não é balança, né? E eu não estava preocupada com isso. Eu falei, não, minha filha, eu tenho que ter meu parto normal nessa vida. E tem que ser com essa oportunidade aqui agora. Então, ele sempre me apoiou, mas eu via que existia esse lado dessa preocupação. Mas aí eu entrei em trabalho de parto, aí avisei ele, liguei para ele, ele não atendeu. Liguei para minha cunhada, que era estudante de medicina na época, e eu convidei ela para se quisesse participar, para ter essa experiência, tal, tal, tal. Mas ninguém atendeu. Aí eu fiz, amor, liga para a maternidade, porque tinha esse negócio, né? Não, porque você tem que ver a maternidade se vai ter vaga para você poder ficar. Então, junto com a minha documentação de pré-natal, eu já tinha todos os telefones das maternidades para ver pela ordem da minha preferência, né? Então, ele ligou, tinha vaga e a gente foi embora. Tomei um banho, ele também tomou banho. Enquanto ele tomava banho, eu fiquei na bola. Fiquei fazendo exercício muito tranquila. E aí a gente se dirigiu para a maternidade. Cheguei lá, estava com 3 centímetros. Fui muito bem acolhida pela equipe do plantão. E lá me deram a oportunidade de ficar no cavalinho. Aí ensinaram o Valtinho a fazer algumas massagens para ajudar. E aqueles exercícios que a gente sabe, né? Caminhar, agachar. Se eu tivesse um E aí dolo, né? Eu tive ele sempre foi muito parceiro e me acompanhou do começo ao fim, né? Que bom, né, E viu? Se todo mundo que aí. pudesse ter isso, né? Se todo parceiro fosse parceiro, Isso. assim, nossa. Tem que ser acompanhante mesmo. E isso a gente foi sem avisar ninguém. Eu só liguei para o médico e para minha cunhada, que é quem ia participar do parto. Aí, quando eu já estava internada, as contrações estavam evoluindo, foi que a gente fez, tá na hora de avisar, né? E isso, assim, Deus é tão perfeito em tudo que faz, que nesse dia que eu entrei em trabalho de parto, na noite anterior, a minha filha mais velha, né, dormiu com os meus pais, que eu moro do lado dos meus pais, e ela nesse dia quis dormir com os avós.
E foi realmente aquela bênção, porque como a gente saiu de madrugada, começou de madrugada e a gente saiu no comecinho da manhã para ir para a maternidade, a gente não precisou acordar ela, ter que bater na casa de pai e mãe, e todo mundo já ficar sabendo que o parto ia acontecer, né? Então foi aquele negócio mais tranquilo, não foi só eu só avisei quando nasceu, mas eu avisei quando já estava lá, quando o processo já estava evoluindo. Mas, querendo ou não, batia aquele negócio. Poxa, queria tanto um abraço da minha filha agora e tal, mas estava me entregando. E aí a gente começou a avisar as pessoas da família que eu estava em trabalho de parto, que já estava na maternidade. E aí começa o alvoroço de todo mundo querer chegar lá, porque não tinha pandemia na época. Eu sei bem como é isso. Quando eu entrei em trabalho de parto do meu primeiro filho, eu fui para a maternidade sozinha. Na verdade, eu fui porque a minha enfermeira, né? Eu fui acompanhada com a enfermeira, eu fiz 3 pré-natais dos meus 2 filhos. E aí, nesse pré-natal do Guilherme, quando chegou eu fui para o pré-natal e ela disse assim para mim, Fernanda, sua pressão alterou. E sempre foi normal. E aí, a alteração foi mínima, foi bem básica, assim, acho que foi porque eu tinha acabado de chegar lá, na verdade. E aí ela fez, por favor, vá na maternidade. E eu tava com 38 semanas e 5 dias. E o pai dos meninos, na época, meu marido, ele tinha acabado de arrumar um emprego. O cara tava no segundo dia de trabalho dele, eu ia dizer isso pra ele faltar trabalho. Dona, a gente esperou tanto por esse emprego. Aí eu fui pra casa, eu prometi pra ela que eu ia, né? E eu disse, não, eu vou. Mas aí eu menti, né? Fui pra casa primeiro. Cheguei em casa calma, tranquila. Eu não tava em trabalho de parto, né? Eu não tava ainda. Eu estava, na verdade, eu estava com 3 centímetros, mas eu não sabia. Ela não sabia, eu não levei toque, nada. Ela só foi uma consulta de pré-natal, onde a minha pressão, por ter ido para 13/7, 13/9, alertou ela. E eu tava vendo aqueles pontinhos brilhantes, né? Aí ela fez, não, vai pra maternidade, vamos lá, dar uma olhadinha, fazer o exame de urina e tal. Então eu fui pra casa, fiz almoço pro meu marido levar. Aliás, ele almoçar, fiz o lanche, a janta dele, que ele largava meia-noite, ele pegava meio-dia, largava meia-noite. Organizei tudo, passei farda, fui até ao portão, me despedi dele e tal. Quando ele foi embora, aí minha cunhada tava dormindo, eu tava morando na casa da minha sogra nessa época. Aí eu fui lá, acordei ela já pronta, já toda arrumada, só com minha pastinha de pré-natal. E disse assim pra ela, ó, eu vou ali na maternidade. Aí ela pulou assim, não, como assim? Tu vai pra maternidade já? Aí, né, naquela agonia de cadê as bolsas, não sei o que, assim, não, eu só vou fazer um exame e volto. E na minha cabeça era isso mesmo, eu ia fazer um exame e voltava. Eu cheguei lá, que fui examinada, aí o médico disse, olha, você tá de 3/4, isso não existe. Mas eu não sabia. E ele disse pra mim, olha, você tá assistindo nada. Eu disse, não, você tá de 3/4. Por acaso, esse médico tinha sido o médico da minha irmã, foi no Cisão, né, que eu fui atendida. E ele disse assim pra mim, olha, não vou te deixar aqui não, que tá muito cheio e tal. E na época, 3 anos atrás, o Cisão ainda não tinha essa política de acolhimento, né, de humanização e tal. Tava muito cheio. Aí ele falou pra mim assim, eu vou te colocar num lugar melhor. Se pronto, morri, né, vou pro céu. Aí ele disse, vou te mandar pra um lugar melhor. Eu disse, tá bom. Chamou a ambulância, vê tudo isso sem avisar ninguém. Eu não tinha celular na época, foi um negócio bem maluco, assim. E eu disse, tá bom. Sabe o que eu levei? Um livrinho que eu tava lendo sobre parto. Na época eu era só agente de saúde, eu nem estudava enfermagem ainda. E aí eu fui, eu lembro como se fosse agora, eu dentro da ambulância, lendo esse livro. E eu estava lendo exatamente o trecho que trazia a tríade, né? Medo, tensão, dor. Aí eu tava ali lendo aquela tríade, né? Quanto mais a gente fica com medo, mais a gente fica tensa, quanto mais a gente fica tensa, mais a gente sente dor. Aí eu disse, eu não vou ficar tensa, eu não vou ficar com medo, né? Então eu aproveitei aquele momento de transporte do Cisão até a maternidade de Arnaldo Marques, no Ibura. Eu não sabia nem pra onde eu tava indo, eu não sabia nem onde era o Ibura. Não falei pra ninguém, avisei minha sobrinha assim, olha, vai pra casa, que ela foi comigo até o Cisão, vai pra casa que eu vou ser transferida. Pronto. Ela que avisou o pessoal pra onde eu ia, que eu nem sabia, né? E aí, quando eu cheguei na maternidade, eu já tava de boa, aproveitei esse tempo pra me despedir da minha barriga. Instintivamente, eu não sabia nada disso, nada. Mas instintivamente, eu falava pra Guilherme assim, filho, tá na hora, é agora.
né? Então, esse trabalho vai ser em equipe, ó. Eu tô pronta, você tá pronto? E eu falava isso pra Guilherme, né? Você tá pronto? A gente vai se conhecer daqui a pouco, imagina, filho, né? Eu vou te conhecer, eu vou ver teu rosto, você vai me conhecer agora e tal. E eu fui com essa vibe pra maternidade. Quando meu marido chegou do trabalho, coitado, a minha sogra foi dar a notícia pra ele e fez assim. Primeiro ela esperou ele entrar e trancou a porta, né? Porque era mais de meia-noite, 1 hora da manhã quase. E ela fez assim, entra. Aí ele fez, cadê Fernanda? Aí ela, não, entre. Aí ele entrou, ela trancou a porta, pegou a chave, porque senão ele ia bater lá, né? Aí ela fez, olha, Fernanda tá na maternidade, o bebê vai nascer. Aí ele enlouqueceu, até hoje ele disse a mim, ele disse assim, que raiva eu tenho, porque eu não pude ir pra maternidade, e o meu filho nascer. Mas foi muito tranquilo, eu também fui muito, muito, muito acolhida, né? Eu nunca pensei na minha vida numa cesárea, naquela época, eu não pensava nisso, eu queria parir normal, todo mundo paria normal lá em casa, por que eu não ia parir, né? Então é muito lindo, assim, de escutar, dizer que se preparou, tudo isso eu nem me preparei, eu fui meio no bolo, eu meio que intuitivamente, eu me permiti, só, né? Eu só me permiti, meu corpo sabia o que fazer, Guilherme também sabia, fluiu. Mas eu me preparei assim muito mais, busquei, na verdade, né, muito mais preparação física do que estudos, informações, como é que você pode se defender, que a gente sabe, né, que vive numa cultura muito cesarista. Então, como eu poderia me defender de uma nova cesariana? Enfim, mas eu estava muito determinada. E aí fiquei sendo acompanhada pela equipe do plantão, até que a gente conseguiu falar com o médico, informou que estava lá e ele estava num congresso. Aí ele Eita. viu que era a médica que estava no plantão, disse que eu estava muito bem assistida, que na parte da tarde ele iria por lá. E aí ele chegou por volta de 2 horas. Eu já estava com 7 centímetros e foi quando eu fui pro bloco. Ele perguntou, disse que o anestesista já estava por lá, perguntou se eu queria analgesia e tal. Vamos ver. E aí subimos, né, para o bloco. E aí eu tomei Eita, a deu uma travadinha analgesia. aqui. Eu subi para o bloco, né, com 7 centímetros já. E aí é um saco, porque você se sente capaz, quer ir andando, e aí esses protocolos hospitalares, que você tem que ir na maca, deitada, numa posição que é péssima, e ainda tem que estar toda empacotada, porque tem que os braços ficar para dentro, o braço não pode sair da maca, enfim. Mas sobrevivi, aí cheguei no bloco, tomei analgesia, e aí renovou, né? A analgesia foi aquele negócio, caramba, tô pronta para começar tudo de novo. Porque eu tava sentindo dores, mas tava suportável. Mas querendo ou não, a gente sabe que é cansativo. E aí renovou, continuei fazendo os exercícios na bola, escada, agachamento, anda. E esse meu médico, ele tinha aquelas ultrassonografias portáteis. Então ele ficou fazendo um acompanhamento, como é que estava o bebê e tal, pela ultra, não era só o sonar. E aí um pouquinho depois ele sugeriu que estourasse a bolsa. E aí eu achei que beleza, vamos estourar a bolsa, né, para ajudar. Então estoura a bolsa. Eu já estava com uns 9 centímetros. E aí ele me sugeriu, ó, tem a banqueta. Aí eu tentei a banqueta, mas aí depois ele fez, não, vem para aqui para a maca, porque você percebe, depois você começa a olhar de fora, né? E aí você vê que realmente ele estava com essa preocupação de algo não dar certo, porque o bebê era grande e não sei o quê, e terminar tendo que ir para uma cesárea. E aí me sugeriu que ficasse na cama. E eu parei na posição que a gente fala que é uma das piores para a mulher, que é a posição deitada, onde a gravidade não ajuda, perna para cima. Enfim, mas deu certo, né? Meu filho chegou e realmente ele era grande. Meu filho nasceu com 4,60 kg, mas eu consegui ter meu parto normal.
E hoje, quando eu olho assim de fora, eu vejo a importância da gente buscar informação para que a gente consiga se defender dessas coisas, né? Eu percebo assim que essa bolsa, ela não foi estourada porque, vamos estourar porque o parto não tá progredindo e vamos ver se a gente consegue ajudar. A bolsa foi Na estourada. verdade, romper a bolsa, né? A proposta de se romper a bolsa sem ela ser espontânea, né? De o profissional fazer essa ruptura, né? De ir lá e romper a bolsa, ela tem indicações. E essas indicações não foram o seu caso, né? Foi uma coisa que era o médico, porque a gente sabe que nessa cultura, hoje você sabe disso, né? A cultura dele era mais pressa, né? O parto já estava lá, o menino estava Isso, praticamente na cara, mas ele queria apressar ainda um pouco mais, né? Afinal de contas, era o isso, tempo dele que estava ali. Não era o isso. tempo do bebê, nem era o seu tempo, era o dele que estava ali em questão. Exato. E hoje eu percebo realmente isso, porque assim, ele chegou já na parte da tarde, né? Sei lá, era umas 2 horas da tarde e meu filho nasceu de 5. Então nem foi muito tempo. E Pois para é. uma primípara, porque era meu segundo filho, mas eu não entrei em trabalho de parto da primeira, então era o meu primeiro parto normal. A gente sabe que pode demorar. Eu cheguei na maternidade perto de 6 horas da manhã e meu filho nasceu de 5 da tarde. Então não foi um parto longo, não foi um trabalho de parto Não, foi demorado. ótimo. Foi bem Exato. gostoso. Mas teve essas intervenções que poderiam ter sido evitadas, né? Só que aí a falta de informação da minha parte, não ter o apoio de uma doula, e aí foi do jeito que tinha que ser, né? Foi a nossa história. Mas olhando de fora, hoje eu percebo isso. Pois é. É preciso a gente, anos depois, né? A gente, mesmo assim, como você fala muito, né? Depois que tem neném, a gente foca em outra coisa. A gente meio Isso. que deixa o parto de Se lado por anos, defende. É. né? A gente deixa por anos o parto de lado, até porque assim, a gente tem outra coisa para fazer agora. Naquele momento você Isso. tem bebê para cuidar, tem a amamentação, tem o que tu ama, né? Rede de apoio, toda aquela questão para Isso. você administrar. Então, para que pensar no parto, né? O bebê já nasceu, já tá aqui. Isso. Eu não vou pensar nisso, Já mas tá aí aqui, tá quando bem. vem, mas aí E isso anos que você. depois a gente começa a se perguntar, caramba, Isso. né? As escolhas que eu fiz foram as melhores. Se fosse agora, o que é que eu faria, né? O que é que eu Isso poderia que ter tu. feito de melhor? Isso. E isso que tu tá falando é muito importante, porque assim, no parto de Leca, que foi a minha primeira filha, o meu sogro deu de presente a gente aquelas fotógrafas, né, de parto que já fazem parte da maternidade. E aí vão oferecendo de porta em porta, não sei o que, vocês querem tal, toma, pronto. E aí o meu parto, a cesariana, teve uma equipe de fotografia e foi fotografado. Eu vi esse CD o ano passado, E seis aí? anos depois. E aí, o que E é que tu para sentiu? mim, assim, foi chocante me deparar com aquelas fotos, porque você vê a realidade, você vê que sua filha. Eu não tive hora dourada, e principalmente depois que você está mergulhada nesse meio, onde você sabe da importância, né, dos benefícios do parto normal. Se é uma cesariana que seja respeitosa, que você possa manter o contato também pele a pele com seu filho, que isso é possível. Eu não tive nada disso. Minha filha Deixa eu foi saber. arrancada de mim. Ela ainda não estava pronta para nascer, porque com 40 semanas e 2 dias ela não tinha dado sinais. Ninguém perguntou pra ela se ela queria nascer naquele dia, né? Isso, Então vocês escolheram o dia do aniversário dela. Ela não teve esse direito. isso, isso. Ela foi levada para fazer os primeiros cuidados que também não são necessários, né? De imediato. Qual a diferença de fazer uma pesagem 1 hora depois e deixar esse bebê com a mãe? Porque é O bebê vai benefício perder tanto para o bebê quanto quantos para a quilos o bebê mulher. vai perder, né? Nesse Isso, ínterim. exatamente. Então, assim, claro que eu tento ver pelo lado positivo, assim, de foi tudo tranquilo, ela tá bem, eu tô bem.
E não ficar vendo essa história com lamento, com negatividade, mas, pelo contrário, fazendo disso uma motivação de inspirar outras pessoas a buscarem uma experiência diferente, a se defenderem desse sistema que leva a gente para cesarianas por mentiras, né? Exato. Por coisas que não são reais. Porque eu fui levada para uma São os cesariana por partos causa de um roubados, né, peso. Vi? Isso, exatamente. E é aquele negócio, para o médico é mais um parto. Mas para uma Exato. mãe, eu tive a oportunidade de vivenciar um parto da forma que eu gostaria, assim, pela via que eu gostaria, apesar de não ter sido o parto mais perfeito do mundo. E a gente sabe que parto é assim mesmo, não dá para romantizar, porque a gente idealiza uma coisa, pode sair perto disso, como pode sair totalmente diferente. Mas nesse outro lado, não, eu realmente fui roubada de uma escolha. E essa médica que me acompanhou sabe que eu mudei de médico porque a médica que me assistia não fazia parto normal. Exato. E a E gente aí é sabe que, aquela coisa, né, infelizmente, tem. de os falsos profetas. A gente muda de médico achando que são os que tentam. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim. Aconteceu comigo também, né? Eu me vejo muito nessas histórias. Porque no meu caso foi o contrário. Primeiro eu tive um parto normal, depois eu quis a cesárea. Eu quis a cesárea. Então, assim, eu tive um parto maravilhoso, normal, entre aspas. Eu achei que meu parto tinha sido super humanizado. Porque, como eu te falei, eu fui super de boa, né? Eu fluí tranquilamente. Eu não precisei de nada. Mas, quando chegou na reta final, não me perguntaram se eu queria. Simplesmente me impuseram. Olha, a maternidade que eu fui tinha doula. Sabe o que a doula fez? Nada. Ela ficou lá conversando com a equipe. Ela, em nenhum momento, eu nem sei o nome dessa mulher. Ela em nenhum momento, ela chegou lá onde eu tava. E eu era uma gestante super tranquila, né? Tava lá em trabalho de parto, caladinha. Não porque eu não tava com dor, nem por nada, mas assim, porque eu tava tranquila mesmo. Sabe? Eu tava dentro de mim. Eu tava imersa. E ninguém me ensinou isso. Como eu falei, era tudo intuitivo. E aí ela não se aproximou, ela não tentou me ajudar, ela não fez nada. E aí, quando chegou por volta dos 8 centímetros, sozinha, né, começaram as intervenções. E eu não tive, ninguém me perguntou se eu queria. Ninguém me disse que eu precisava e eu não precisava. Minhas contrações eram ótimas, fortes, duradouras, né? Eu fui pra bola por escolha. Eu nunca tinha visto uma bola na minha vida e eu fui. Então eu fui pra bola, eu dancei, eu rebolei, eu caminhei, gente, o espaço era muito limitado, mas eu ia e voltava. Eu acho que eu quase fazia um buraco no chão, sabe, de tanto ir e voltar. Eu fugi e tomei água, porque ninguém deixava tomar água nem comer naquela época. E eu descobri onde estava o bebedouro. Quando eu descobri o bebedouro, eu fiquei feliz. Aí eu ia lá, volta e meia, o pessoal vacilava, eu beber água. Né? No fim das contas, eu vomitei pra caramba. Acho que eu tomei 2 copos d'água, vomitei 2 litros. E Mas assim, eu tomei. nisso que a gente tá falando da cultura cesarista e de médicos que roubam partos, e a gente sabe que ainda vai se deparar com isso hoje em dia. E aí tem esse outro lado de tentar defender a gestante, que é um direito dela de ter acesso à porcentagem de partos normais e cesáreas que o médico faz. E hoje até uma outra doula que é de fora estava perguntando, tu conhece essa médica? Tu sabe como é que eu faço para ver o índice de partos lá no hospital português, que eu vou acompanhar uma gestante lá? Eu fiz, eu vejo isso por 2 viés. Porque às vezes não é questão do hospital ser muito cesarista, porque os médicos também só fazem cesáreas, mas às vezes é a gestante que escolhe isso. E eu acho que quando a gente vai ver a taxa desse médico, também tem isso, porque a gente sabe que muitas pessoas propagam o parto de uma forma negativa, e aí muitas gestantes nem cogitam essa possibilidade. Eu sofrer, que é assim que visualizam, né? Para ter um parto normal, nem pensar. Né? Eu vou para uma cesariana mesmo. Então, é muito arriscado você levar só por esse lado. É importante você tentar ouvir opiniões de outras pessoas e o principal, buscar informação.
E aí a gente fala, é o plus. Se você visualiza essa possibilidade de investir no Adoula, porque é realmente um investimento, faça isso. Porque é por você, é o seu momento. É uma vivência única e que, infelizmente, não dá para voltar atrás. Se eu Pois é. tivesse como voltar atrás, eu voltaria 7 anos e teria Ia mudado estar de a direito história do meu agora. parto com a minha filha. Pois é. Mas, Ó, infelizmente, Rê, não dá. Oi. eu acho assim, eu comecei a falar, acabei que enredei no meu parto e tu que retomou o assunto. Mas eu ia falar justamente essa coisa do médico, que a gente troca de médico, né, no fim da gravidez, porque aquele lá disse que não ia atender, e aí a gente vai para um que diz que atende, não, tudo bem, eu atendo e tal. E quando chega no final, né, deixa a gente bem fragilizadazinha, justamente o que aconteceu com você. Quando a gente tá bem fragilizada, bem ansiosa, né, pesada, Isso. já cansada, no fim das contas, qualquer motivo é suficiente para você desistir. Para você dizer, não, quer saber? Exato. E se eu estiver Pra fazendo a coisa ceder, errada? né? É É, aquele negócio, acorda, arrebenta para o lado mais fraco. E aí, se você não tem exatamente. informação e tá Se você não tem fragilizada, alguém você que te vai apoia ceder. ali, que te diga, não, que é isso, né? E te traga essas informações do nada. Cara, cordão umbilical é bobagem, isso não é indicação de cesárea. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que é indicação real e fictícia de Isso. cesárea. Então, assim, aí roubam uma Mas é parte da porque gente. a- a- tocam logo na sua ferida, porque tudo que uma mãe quer é estar com seu bebê realmente saudável, vivo nos seus braços. E Pois é, aí eles plantam aquela pulga para você ficar, poxa, e se acontecer alguma coisa, eu vou me culpar para o resto da vida, né? exatamente. É Então, bem isso. infelizmente, eles sabem como fazer, a forma de fazer, a forma de falar. Inclusive, no trabalho de parto é aquilo que a gente diz, ai, vamos colocar um sorinho. Ô, mãezinha, vamos fazer isso, né? E Pois aí é. termina que se você não sabe, você acha que o Ne- médico está sendo No bonzinho e seu está próprio falando. relato, no seu relato aí do parto do seu filho, né, eu identifiquei várias coisas aqui que fiquei me coçando, né? Tipo assim, o médico chegou, ele disse que estava num congresso. Ele estava mesmo, você sabe, você confirmou que ele Tava, estava no tava. congresso? Pelo menos isso, né? Então, assim, chegou lá depois, pegou o trem andando, né? E qual era o problema dele esperar o seu tempo? Se ele disse que estava lá para te Isso, atender, se ele estava lá para defender a tua fisiologia. Então, assim, ele não fez nada. Ele, quando veio fazer, foi intervenções. Foi propor intervenções. Então, vamos lá romper essa bolsa, né? Vamos mudar a posição. Ele te ofereceu a banqueta, mas aí ele mesmo, por achismo dele, ou talvez por falta de prática, porque a gente pensa que todo médico que atende parto normal sabe muito de parto normal, e não é verdade. Então, assim, ele te ofereceu a banqueta, mas talvez você talvez, eu estou dizendo, nem quero médico, mas talvez ele nem soubesse, de fato, atender um parto numa banqueta. Talvez muitos profissionais não estão prontos para atender uma mulher na posição que ela quiser. Eles até atendem parto normal, mas parto normal não, vaginal, né? Mas eles querem que a gente deite na cama e exponha a vagina para poder isso. acompanhar. Senão Porque é ele não mais vê o bebê. confortável para eles, né? Pois é, ele não vai ver o bebê nascer, ele não vai poder girar o bebê, né? Ele não vai poder fazer as intervenções que ele aprendeu a fazer. Então, para que ele fechar a cuidado se ele não vai poder exercer nada do que ele aprendeu? Então, Isso. assim, é muito complicado isso, né? Mas aí eu fiquei aqui me coçando. Quando tu falou, aí estouraram minha bolsa. Aí ele ofereceu analgesia. Aí isso, aí aquilo, assim, meu Deus. Né? Tava tudo indo tão bem. Por quê? Exato. Mas é verdade, é Mas bem assim, isso mesmo. a analgesia é uma coisa que a gente já tinha conversado no pré-natal e que eu falei, não, se eu quiser, tudo bem. E Sim, aí, quando ele chegou, foi porque o anestesista era da equipe dele. Então, quando ele chegou, ele foi avisar, olha, o anestesista já está aqui, você quer a analgesia? Como você já está com 7 centímetros, aí já era protocolo do hospital ir para o bloco, porque até então eu estava na enfermaria, né? uhum. Mas eu estava sendo super bem assistida lá. Belle está perguntando se eu tive laceração, porque muitas mães ficam com medo de bebês grandes e lacerar. Tive laceração, não sei quantos pontos eu levei, porque quando o parto acaba. Mais uma vantagem de se ter a doula é porque quando o parto termina,
eu não tive hora dourada, como eu até postei recentemente, como a gente está nessa semana de amamentação, eu tive minutos dourados. Eu fiquei um tempo com meu filho, mas não sei precisar quanto tempo. Depois a médica levou para esses cuidados que podem esperar. E aí meu marido acompanhou, né? E aí no que meu marido acompanha, você fica lá, o acompanhante foi embora com o filho, você fica só. E aí eu comecei a conversar com o médico. Eu tava lá de boa, e aí, doutor? Tu sempre quisesse fazer obstetrícia mesmo? Aí ele, Eita. sempre, mas não vai dar pra gente conversar agora não. Beleza, aí fiquei lá. Aí depois eu perguntei quantos pontos eu levei, eu só sei que ele disse que eu levei mais pontos do que uma cesariana. Aí eu, beleza, tá Nossa, tudo bem, tá maravilhoso. E cicatrizou bem, pronto, Vi? cicatrizou Tu bem. cicatrizou Tudo certo. rápido, tu teve desconforto? Como que foi depois Não, dessa... foi tudo tranquilo. A recuperação também foi boa. Por isso que eu digo, o povo Bom, fala, porque parto normal, a recuperação é muito melhor do que a cesariana. Depende de como foi o parto também. Para mim foi tranquilo, mas a minha recuperação da cesariana também foi tranquila. Agora, na cesariana, eu fiquei mais limitada em questão de mobilidade para sentar, para levantar na coluna, né? Nessa região. E no parto normal, a dificuldade de sentar era pela laceração no períneo. Então, eu tinha que sempre sentar ou procurar uma almofadinha, ficar mais de banda, ou colocar a perna e sentar meio que em cima da perna para não botar todo o peso, né? No bumbum, no quadril, no períneo. Mas a recuperação foi tranquila. certo. Ó, eu Tem ia mais justamente trazer essa pergunta? questão, mas aí Gisele fala que, não é uma pergunta, ela fala assim, analgesia, estava pensando em pedir. Quando tu conversou com teu médico sobre a questão da analgesia, ele te explicou os prós e contras da analgesia, ele te explicou até onde ia esse Não. processo, e tu ainda assim topou. Tu quis, Foi. escolheu sem saber nada sobre a analgesia. Era para aliviar a dor se eu Tu precisasse, só eu queria sabia que que eu ia. passasse a doce e tu tivesse com dor O demais e pensamento, pronto, né? o pensamento era esse. Mas hoje, se vir fosse parir, tu já ia pensando, tu ia colocar no teu plano de parto uma analgesia, ou tu ia partir para o que tu pratica, né? Que é o alívio não farmacológico. Se tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu primeiro buscaria o auxílio de uma doula, né? Para realmente buscar esses métodos não farmacológicos. Porque não adianta dizer, ensina o acompanhante a fazer, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. E além do mais, é muita responsabilidade para passar para esse acompanhante essa responsabilidade. Muita gente até usa o termo, o papai doula. E eu acho que é de muita responsabilidade envolver ele nisso, porque ele também está emocionalmente envolvido. Eu ia falar Pode ser exatamente isso, né? Quando a gente está emocionalmente envolvido com a pessoa que a gente está cuidando, uma coisa complicada, porque a gente toma partido. Não tem como não tomar partido. E quando você não é uma pessoa emocional, não é que a doula não vá se envolver emocionalmente, né? Mas é que ela é profissional, ela vai saber separar aquele momento, né? E dizer, não, aqui cabe isso aqui, né? Sempre, claro, respeitando o que a mulher quer, o que ela deseja, mesmo que não esteja lá no plano de parto dela, que ela quer analgesia. Se na hora ela disser que quer, acabou, né? isso. E aí a Gisele, acho que é a Gisele, perguntou, né, se tem contraindicação. Depende da analgesia, né? E não é bem uma contraindicação. É o que isso pode causar no bebê, né? Eu falo muito isso quando eu dou aula de trabalho de parto, que a analgesia, ela é um direito da mulher, né? A mulher tem o direito de não sentir dor se ela não quiser sentir tanta dor. Parto dói mesmo. Mas a analgesia, ela vai atuar, vai fazer um bloqueio, né? No sensitivo, você não vai sentir a dor toda, mas você vai sentir alguma coisa, né? Você não fica também barrada de tudo, né, Vi? Porque você estava lá, você estava andando, você estava conseguindo fazer se movimentar. Eu atendi alguns partos que aconteceram com analgesia, mas limita bastante, né? Dependendo do grau, da quantidade de analgesia ofertada, às vezes até interrompe mesmo a mobilidade da mulher. Além disso, um pouco disso passa para o bebê.
Então, há a possibilidade desse bebê nascer com ápiga menor, né? Não é uma coisa assim, absoluta, tá? Mas há essa possibilidade. O que é ápiga? É aquela nota, né? Que a gente dá para o bebê quando ele nasce, de movimentos, de choro, de vitalidade desse bebê. Então, quando a mulher ela sofre analgesia, sofre não, né? Recebe analgesia, ela pode esperar que aconteça do bebezinho dela nascer e não chorar logo, que também não é um problema, o bebê não chora logo, porque ele está respirando do mesmo jeito, mas ele nasceu um pouquinho largado, que eu falo, né? Aquele bebê que talvez precise de mais estímulo depois, porque ele está anestesiado, né? Ele tá drogado, literalmente, ele tá meio doidão, assim, ele tá meio na vibe. Importante, como você tá dizendo, ter acesso a essas informações, até para você poder fazer escolhas conscientes. Exatamente, e a analgesia também escolher. Tem os momentos certos de fazer. Recentemente, uma doula que fez o curso que o Inati faz para doulas, né? Fez o relato dela, do nascimento do filho dela, e ela falou que estava tudo bem, mas o médico, ela sofreu várias violências assim, psicológicas por parte do médico, e esse médico meio que obrigou ela a fazer a analgesia, e ela já estava com a dilatação completa, o bebê já estava lá no expulsivo, perto de sair. Então, essa analgesia pegou e atingiu o bebê de uma forma que ele nasceu meio mole mesmo. Precisou fazer uma reanimação no bebê e isso é um risco que a gente corre. Então, é muito importante saber se você vai querer, é um direito que você tem, qual o momento que vai ser dado, qual a forma, porque nem é todo anestesista que sabe aplicar a analgesia, né? Que é uma dose mais leve, justamente para aliviar... E não só tem uma forma. Não só tem uma forma de analgesia no parto, né? Tem umas que tem analgesia que fica na mulher. Então, por isso que eu falei, limita o movimento, né? E se você se mexer de uma determinada forma, aquele lugar onde está o acessozinho para dar continuidade, se for necessário, se você desejar, vai incomodar, né? Então, assim, são muitas coisas a serem consideradas na analgesia. Não é uma coisa que a gente coloca lá, eu tenho direito, então eu vou lá e vou colocar, né? E pronto, eu vou ganhar analgesia, eu vou parir normal, linda e plena, porque quando eu não aguentar mais, tem analgesia lá pra mim. Tem muitas outras formas mais prazerosas e menos contraindicadas do que a analgesia. Menos agressivas mesmo, né? E a gente vê que é possível, eu principalmente que tenho esse voluntariado lá no Hospital da Mulher, e não é todo mundo que consegue a analgesia no Hospital da Mulher, por conta justamente de para analgesia você tem que ir para o bloco, não dá para ser no quarto, o anestesista tem que estar disponível, então nem sempre as mulheres que vão para lá conseguem analgesia. Mas aí a gente busca ofertar essas outras possibilidades de alívio da dor, através de levar para o chuveiro quente, a bola, massagem, óleos essenciais, cromoterapia, enfim, diversas possibilidades. E a maioria esses métodos não farmacológicos, eles, na maior das porcentagens, eu não vou nem chutar quanto, mas ele normalmente resolve. Dá para passar com aquilo ali de boa, e você só se dá conta que dá para passar quando você termina. Né? Isso, e eu diria que é uma associação, porque não é só o método de alívio da dor, mas é o seu psicológico, o seu nível de informação em relação àquilo, porque a gente sabe que a dor tem muito do medo, e muitas pessoas têm medo que eu falei. Pela falta de informação que tem do parto normal, ou pela informação errada, de que aprenderam através da novela, que não passa de uma forma correta, ou aprenderam através de histórias de pessoas que sofreram violência obstétrica ou algo desse tipo, e aí, como eu falei, propagam de uma forma negativa o parto normal. Pois é. Como eu te falei, eu me vi em boa parte dos teus relatos aí, como eu falei também, no meu processo foi ao contrário, né? Primeiro eu tive um parto normal, e aí foi que anos depois, né? Depois que eu fiz obstetrícia mesmo, não foi nem na graduação.
Foi depois da pós. Foi que eu vim me dar conta das violências que eu sofri. Porque Guilherme nasceu numa sala escura, né? Eu fui quando o Guilherme estava coroando, o menino já estava, né? Cabelinho já aparecendo. Eu fui levada do pré-parto para a sala de parto, andando, morrendo de medo que o menino fosse cair ali. Que é um medo que toda mulher tem, que vai parir, que tem que sair do local para parir, a gente vai sentindo o bebê ali, né? E eu fui morrendo de medo. Gente, só foi eu botar o pé na perneira, né? Eu não pari deitada, eu pari inclinada, né? Tiveram essa... Aí por isso que eu saí romantizando, né? Cara, eu tive um parto lindo, maravilhoso. Que nada. Colocaram a ocitocina em mim, romperam minha bolsa com 8 centímetros, sem motivo, só porque queriam, né, acelerar o processo. Quando eu tava de boa, sabe que a pessoa light lá pra parir? Eu tava. Quando colocaram o soro de ocitocina em mim, minha amiga, eu joguei minha bata fora. Eu soltei o cabelo. Eu não me reconheci. Eu lembro, eu tenho lapsos assim de memória. Eu só lembro de mim gritando, feito uma louca, nua, na sala de pré-parto, nua, gritando, desesperada, descabelada, cabelo lá em cima. A minha irmã dizendo assim pra mim: deixa eu prender teu cabelo. Aí eu fazia, sai! Sabe, o exorcista, sai! Não toque em mim! Porque eu tava com ocitocina ali na minha veia, me enlouquecendo. Então eu dizia, não toque em mim. Aí foi passando o rapaz da limpeza. Eu nunca vou esquecer isso. Porque o cara da limpeza ficou constrangido comigo. Porque eu olhei pra ele, e minha irmã tava lá comigo, mas eu olhei pra ele e fiz, moço, olha aqui, veja aqui se tá nascendo. O rapaz fez, ô moça, eu não sou médico, não. Coitado, rapaz. Ele não sabia pra onde olhar. Porque eu me abri toda, né? Eu disse, moço, olha aqui, veja aqui se tá nascendo. Né? E eu lá com o cabelo em pé, nua, coitado. Ele entrou, isso que tu fala. Teu vídeo parou. Travou Voltou. teu aí. Tu falar isso pronto. agora, né, desse funcionário, me lembrou de outra coisa, assim, do hospital, é que parto normal virou, assim, uma coisa tão escassa que quando você vai para a instituição, parece um filme e todo mundo quer assistir. O que tinha de gente dentro da minha sala de parto e uma enfermeira fuxicando com a outra, olha, pra isso, que coragem, essa mulher vai ter parto normal. Aí quer todo mundo ficar para ver, porque não viram, deixaram de... Porque deixou de existir. Então, parece que é aquela aberração e todo mundo quer ver o que é diferente, né? Tanto que essa enfermeira depois foi lá no quarto, em algum dos outros dias, levar, eu fiz questão de trazer o teu bebê, menina, o maior bebê do berçário. Que realmente, meu filho foi tão grande que não coube no macacão dessas saídas da maternidade. E eu tive que cortar. O meu foi um pitoco, foi bem pequenininho. Hoje em dia é maior do que eu. Enorme. Não, hoje em dia o meu é um cibito. Ninguém diz que ele nasceu com 4 quilos. É o couro tá e o osso. Hoje o meu nasceu um magrelinho. A genética da gente é magrinha e os dois são magros. Pois é, o meu é enorme. O meu tá pesando quase 70 quilos e mede 1,62. Acho que já deve estar medindo 1,63 por aí. Eu tenho 1,58 m, pô. Peso 50 quilos. O menino já é maior que eu. Né? Eu digo, ele já pode me carregar no colo. Mas enfim, Vi, daqui a pouquinho a gente acaba o tempo da gente. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Acho que tem mais uns 7, 8 minutos. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A gente escutou teu relato. Amei, amei, amei. Né? Que fique para todo mundo, né? Essas questões de que isso aconteceu anos atrás, né? Isso não faz tanto tempo. Para mim faz bastante tempo. Para você nem tanto, né? Qual a idade dos teus filhos? 7 e 4. A mais velha tem 7 e o mais novo tem 4. Os que eu pari, né? Os que eu pari, entre aspas. Eu pari um e tive outra. E a outra eu ganhei. Guilherme eu pari há 13 anos atrás. Nicole nasceu de cesárea há 8 anos exatamente atrás. Hoje é aniversário dela. Né? E ela tá fazendo 8 anos. Exatamente, deixa eu ver. Cadê? Pronto, faz uns 20 minutos que ela nasceu. 8 anos atrás. E Nicole foi bem engraçado, porque eu tava pronta pra parir. Pronta pra parir. Mas eu não queria parir. Eu tava vivendo um momento
diferenciado da minha vida psicologicamente e emocionalmente falando, né? Então, eu escolhi a cesárea. Meu médico me acompanhou até o oitavo, até acho que 36 semanas. Com 36 semanas, ele se descredenciou do meu plano. E eu fiquei com 36 semanas sem obstetra. E aí eu cheguei no plano, eu lembro que eu cheguei chorando, no plano desesperada, e me mandaram para uma outra médica. O cara ligou lá, né, e marcou minha consulta para ela, eu fui para ela, doutora Cláudia, nunca vou esquecer. E quando eu fui para ela, ela me atendeu maravilhosamente, ela é até gêmea, a irmã dela é pediatra. E aí ela fez assim, olha, tá tudo bem, você vai ter seu bebê de parto normal e tal. Aí eu olhei pra cara dela, a senhora é louca que eu não vou parir normal, né? Eu não quero, eu quero uma cesárea. E aí ela olhou pra mim assim, né? Porque todo mundo chegava lá dizendo que queria parir normal, ou já chegava dizendo que queria cesárea e pronto. Mas como eu já tinha tido um filho de parto normal, ela imaginou que eu ia querer outro parto normal. E eu quereria, se fosse agora. Mas naquele período não. E eu disse pra ela, olha, eu quero uma cesárea. Aí o meu plano dava cobertura, né? Eu podia parir normal, cesárea e tava tudo bem. E eu disse ali, eu quero que a senhora faça laqueadura. Eu quero parir, eu quero fazer cesárea e eu quero a laqueadura. E eu sei que laqueadura o plano não cobre. Então eu perguntei pra ela, qual é o seu preço? Olha isso, né? Que ousadia. Qual é o seu preço? E aí ela disse, ela olhou pra mim, eu lembro muito assim, que ela franzia muito a testa assim pra mim, ela fazia assim, ela tava tentando entender por que eu queria, né? Tanto pagar por uma cesárea, por uma laqueadura e tal. E eu disse pra ela, doutora, veja bem, eu tenho 30 anos, eu tinha 31 já quando Nicole nasceu, eu tenho 31 anos, é a minha terceira filha, eu não preciso engravidar de novo, né? Ela disse, mas você só gestou 2. Aí eu disse, não interessa, eu não quero mais. Eu não quero nunca mais passar por isso. Né? Mas isso era um processo meu, que eu estava vivendo naquele momento. Se fosse hoje, eu ia parir 10. Sabe? Se perguntar, se arrependeu da laqueadura? 1000 vezes. Se eu tivesse dinheiro, eu estava grávida de trigêmeos agora. Então, assim, eu paguei. E aí ela marcou minha cesárea. E eu levei meu marido nessa consulta. Meu marido nunca tinha ido para nenhuma consulta comigo, nessa gravidez da minha filha. Nessa eu obriguei ele a ir. Porque eu fui com ele justamente para ele pagar, né? O valor que eu queria. E aí ela fechou o valor com a gente e tal, e marcou a cesárea. E aí ela marcou, eu tava com 39 semanas e 2 dias. Ela marcou a cesárea para terça-feira, dia 8/8. Eu não lembro se era uma quarta, eu ia parir na quarta. Dia 8/8, tava marcada, né? Pra Nicole nascer. Quando foi no domingo, eu passei a noite sem dormir. E eu sentindo inquietação. Segunda-feira de manhã, eu segurei o pai dela assim, disse, fica em casa que eu vou parir. Aí ele disse, não, eu vou pro trabalho e se qualquer coisa você me liga. Eu disse, tá bom. Quando ele tava no caminho do trabalho, ele voltou. Porque eu estava em trabalho de parto. Eu liguei pra ela e ela disse, vai pra maternidade. Eu, que é bestalhada, né, achei que ela tava indo também. Fui pro De Ávila. Pari. Tendo que fazer cesárea. Cheguei lá, cadê minha médica? Sabe que horas essa médica chegou? 8:30 da noite, quase. Chegaram às 8:20, por aí. Eu passei o dia inteiro em trabalho de parto. Eu, parideira toda. Quando ela chegou, estava com 10 de dilatação. Caramba. Completa. Sentada no vaso sanitário do quarto, né? Gritando, feito uma louca, querendo matar todo mundo, porque cadê a minha cesárea? Bem assim. Cadê a minha cesárea? Eu quero a cesárea. Nicole ia nascer em pouquíssimo tempo, se ela não tivesse chegado. E eu gritava que eu queria cesárea. Eu fui pro bloco pra fazer a Hack em mim. Foi uma novela. Porque quando eu sentia a agulha, a contração já vinha porque eu tava no expulsivo. E aí, foi muito rápido. Quando conseguiram fazer, foi me deitar e eu já senti rasgando, senti cortando. Aí eu disse, eu tô sentindo. Ela disse, você tá sentindo só o corte, você não tá sentindo dor. Realmente eu não sentia dor, eu senti tudo. Porque não dava tempo, eu tava parindo. Né? E aí ela tirou Nicole, fez a laqueadura. E aí, por que eu tô falando isso, né? Que já que o parto é teu, o relato é teu. Porque hoje, como eu falei, é aniversário da minha filha. E aí eu quero deixar essa mensagem para todo mundo. Né? Eu não queria me despedir de vocês com essa história sem dizer isso para vocês. A minha filha, anos depois, quando eu fui fazer aulas, né? Que eu sou professora, então eu preparando aulas, ela assistiu comigo algumas aulas, eu preparando essas aulas. E ela perguntou, né, como que ela nasceu.
Sabe aquela história do renascimento do parto, do começo do filme? Pronto, eu vivi esse momento aqui em casa. Ela me perguntou como ela nasceu, como meu irmão nasceu, e eu falei que ele nasceu de parto normal, a gente estava vendo vídeos, né, e eu mostrei como que era um parto normal, e quando eu mostrei para ela a cesárea, ela virou para mim, hoje ela tá fazendo 8 anos, na época acho que ela tinha 3, e ela é uma alma velha. Eita, gente, vai cair, Vivi. Tem 25 segundos. E aí ela olhou pra mim. Vi, tu topa voltar só pra gente encerrar, pra eu poder contar, porque isso foi tão impactante pra mim. Eu queria tanto dividir isso. Pode ser? Então eu vou encerrar aqui que vai derrubar e a gente volta. Rapidinho, gente. Segura aí e entra aí de novo, porque é bem interessante essa parte, tá? A gente volta já.